Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos a mais uma aula, dando continuidade lá à aula 15, quando eu pedi que vocês fizessem a introdução de vários temas. Hoje a gente vai ver mais um daqueles temas lá. Nós já vimos na aula passada em relação ao desperdício de alimento, e hoje a gente vai falar sobre o sistema carcerário no Brasil, ok? Então vamos para mais uma aula sobre o sistema carcerário. Ok, então vamos lá. Vocês vão ver aqui, eu trouxe. Esse aqui é um site, tá? Que a gente tem. A gente não, o governo federal tem, né? Então, se vocês quiserem pesquisar, é só colocar dados do sistema carcerário ou Senapen, tá? Que vocês vão ver aqui. Eu trouxe só alguns dados. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade ou quiser ver alguma informação, vocês vão lá. Mas eu trouxe aqui só para vocês verem. Então, ele diz que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Quem é esse órgão? É o órgão do governo federal que cuida das penitenciárias, das políticas, né, penais sobre os presos, tá? Então tem aqui um ciclo, eles lançaram esse 14º ciclo de informações das penitenciárias, tá? E é o semestre de 2023. Eu não trouxe texto motivador, tá? Eu trouxe só algumas informações porque eu acredito que vocês já sabem para que serve o texto motivador. Aí está falando aqui, ó, que o destaque do novo levantamento é o aumento de 9,54% da oferta de atividade, né, quase 10%, atividades educacionais no sistema penitenciário brasileiro, além de 154 mil pessoas presas exercendo alguma atividade laboral. Então, ele está informando aqui que das pessoas presas, 10% elas estão estudando, tá? Quem não sabe, os presos estudam. Existem escolas, né, igual a escola pública normal, né? Professores do sistema educacional público que dão aula para os presos, né? E a cada dia que eles de aula, eles recebem 3 dias de abono da pena, né? Então, muitos presos estudam na cadeia, tá? E, além disso, eles exercem alguma atividade laboral, ou seja, trabalham dentro da cadeia, tá? Aí ele vem falando aqui que o número de presos é o quê? 644.794, ou seja, a gente tem hoje quase 650 mil pessoas presas, tá? Aí das penitenciárias físicas, né, preso mesmo lá, 190 mil, dessas 644, 190 em prisão domiciliar, tá? Aí ele fala que a cela física é aqueles que, independentemente de saída para trabalhar e estudar, dormem no estabelecimento prisional, tá? E domiciliar são os que cumprem pena em casa e podem ou não usar equipamentos de monitoração eletrônica, tornozeleira, né? Então, aqui tem alguns dados para vocês refletirem sobre a situação atual. E eu trouxe aqui mais algumas coisas para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, tem a informação sobre a população, está aqui falando, né, daquele número. O de cela física no estado é esse número aqui, federal é esse aqui, tá? Aí está falando aqui quem está. Aqui normalmente é PM, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, são policiais, né, pessoas das forças policiais que também estão presos nas cadeias próprias lá, né? A lei diz que eles não podem ficar em celas comuns, tá? Então, tem esse número aqui. Enfim, aí está aqui um número para vocês. Quero que vocês observem que, dependente da informação que vocês tenham ou não, vocês conseguem fazer uma redação, tá? Aqui é sem saber nada, só com as informações que eles vão passar para vocês. Aqui vem falando das penas, tá? Se você clicar aqui lá no site, você vai verificar. Aí está falando aqui, ó, total de incidência registrada. Aí você vai ver que o número
de homens, né, em relação às mulheres é muito maior, ok? E aqui a gente tem o preso, né, nas celas, em atividade educacional, cela física, tá? E aqui um dado interessante que eu achei é em relação à cor, né? Não sei por que eles ainda mantêm raça, né? Raça não existe, tá, gente? Então, vamos lá. A gente vê aqui, ó, que tem aqui um percentual. E vocês vão olhar que da cor parda, né, é um número bem maior do que, por exemplo, a cor preta. E a gente tem, né, muita gente fala, né, que o preto é o maior número de pessoas acarceradas, mas não é, tá? Quem é o maior número é a cor parda, tá? Cor parda aqui, ó, tá? Então, a gente vê também que tem o branco aqui também, tá? Então, é uma inverdade, tá? Dizer que as pessoas pretas são as que mais estão acarceradas, porque os dados aqui mostram coisas diferentes, tá? Mas, enfim, a gente tem aqui o custo também do preso. Então, você vai ver que a gente tem, em média, ó, o Estado gasta por preso mensalmente, esse dado aqui é de junho, tá? Ele gasta R$ 2.200, é mais do que um salário mínimo. Toda pessoa que está mantida presa, o Estado tem que, ele gasta, né, com local para ficar, com alimentação, com profissionais, isso aqui, isso tudo aqui. Isso aqui não é dado para o preso, não, que o Estado gasta. Então, a gente vai ver que o custo de uma pessoa presa é muito alta. Era melhor que isso aqui fosse investido em algumas coisas para que eles não fossem para a prisão, né? Principalmente na qualidade de ensino, né? Infraestrutura dentro das comunidades, relação à informação, né? Questões de drogas, enfim, várias coisas que podiam ser usadas esse dinheiro para que menos pessoas estivessem nas cadeias, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a redação que vocês poderiam fazer para esse tema. Eu trouxe 2 modelos, tá? O modelo que eu estou apresentando sempre e um outro que é aquele modelo mais que eu trouxe para vocês lá da aula 15, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a mesma introdução, tá? O mesmo modelo. Então, ó, no Brasil, apesar dos nítidos avanços promovidos pelo crescimento de políticas sociais, não falei qual política, vocês não precisam falar, nas últimas décadas, o grave problema do sistema carcerário, entretanto, a mesma coisa, só mudei aqui. Ainda se mostra como entrave a dignidade humana. Logo, é extremamente necessário que o Estado brasileiro, bem como a sociedade, atuem de forma contundente para mitigar esse problema. A mesma introdução, só mudei aqui, ó, o tema, tá? Sistema carcerário. Podia colocar aqui, inverter, né, como eu falei, começar o grave problema do sistema carcerário no Brasil, apesar dos nítidos, entendeu? Você pode fazer assim ou inverter. E o outro está lá no modelinho lá da aula 15, tá? Como é que é aquele modelo? Você já vem aqui, ó. Sistema carcerário brasileiro representa um dos maiores problemas na atualidade, tá? Já vem com uma frase afirmativa. Aí, por quê? Visto que, né? Aí você diz por quê. Ele não só prejudica o indivíduo que se encontra aprisionado, aí mudei aqui, né? Porque preso, como também o corpo social. Nesse sentido, combater imediatamente. Aí eu nem coloquei aqui o argumento. Deixei como modelo. Vocês escolhem o argumento que vocês querem usar e vão usar aqui, né? Bem como o argumento 2. E promover ações para minimizar esse revés é importante para reduzir as desigualdades sociais conforme estabelecido na Constituição Federal. O mesmo modelo. Só mudei aqui e mudei aqui. Por que eu já não botei aqui uma introdução? Porque eu trouxe várias introduções aqui para vocês, vários argumentos, né? E aí vocês vão escolher um
e vão colocar aí na introdução de vocês, tá? O primeiro parágrafo de introdução, eu trouxe aqui vários. Por que eu botei assim, ó, primeiramente e botei aqui posteriormente? Para que vocês verem que isso aqui pode ser tanto como o parágrafo 1 quanto o parágrafo 2, tá? Não importa, tá? O que vai dizer que isso aqui é o parágrafo 1 ou 2 é o conectivo que vocês vão usar aqui, tá? E aí vocês têm que observar o que vocês colocarem aqui como argumento 1 vai ser primeiramente, e argumento 2 vai ser posteriormente, tá? Que vai ser o segundo primeiro, se for argumento 1, e segundo, se for argumento 2. Bom, o que estaria aqui? O que eu teria colocado aqui? Se eu colocar aqui, ó, incapacidade estatal, a mesma coisa. Então, aqui, ó, combater imediatamente a incapacidade estatal. Aí, como é que fica? Para garantir condições dignas de cumprimento de pena. Então, o que eu mudei no parágrafo padrão que a gente usa, que vocês iriam mais ou menos decorar, vocês vão botar, ó, é importante apontar a incapacidade estatal para garantir condições dignas de cumprimento de pena. Eu estou dizendo que o Estado não consegue cumprir, fazer com que as pessoas cumpram a pena de forma digna. Eu estou dizendo que o sistema carcerário ele é indigno, independente de quem está lá, mesmo que você ache que uma pessoa que cometeu algum tipo de pena, a pior que seja, a Constituição, o Estado brasileiro, né, definiu, né, lá na Constituição, que todos, lá não está falando que quem é apenado, quem está cumprindo pena tem que ter um tratamento diferente, não. Lá está falando que todos, então mesmo que você não concorde com isso, e é importante você saber que quando você vai fazer redação, você não vai colocar aquilo que você queria falar, tá? Ou aquilo que você pensa realmente, mas você tem que ter cuidado, principalmente nesse tema, tá? Para você não ir lá e cometer lá o problema de zerar a tua redação se você colocar palavras lá que infrinja, né, em relação à questão da desumanidade, tá? Você não pode tratar de forma indigna na tua redação as pessoas. Você tem que ter cuidado com isso. Bom, e aí a gente vê a mesma coisa. Ó. Essa negligência decorre em virtude da falta de interesse político por soluções para esse grupo, pois eles não possuem representante no Poder Legislativo, tal como a bancada dos detentos. Tá? Mudei só aqui. Ah, se você decorou isso aqui, ó, esse tipo de desenvolvimento, é só você mudar isso aqui. Aí vem, sobre essa realidade, torna-se pertinente apontar a negligência, desamparo esse mesmo desenvolvimento, a mesma coisa aqui, tá? Não muda mais nada, ó. Tudo igual. Esses desiguais é a mesma coisa. A única coisa que você vai mudar é condições dignas de cumprimento de pena e a bancada dos detentos, tá? Então, aqui, ó, mesmo desenvolvimento que a gente colocou lá nas aulas de desenvolvimento. A outra aqui, ó, se eu quisesse botar primeiramente, ademais também, né? Aí, ó, incapacidade estatal, mesma coisa, tá? Aí um outro modelinho, vamos supor que você gostou desse, ó. Proporcionar condições dignas ao detento, a mesma coisa, ó. Mesmo, só vou alterar aqui, ó. Aí aqui, no exemplo, eu tenho que mudar, né? Porque aqui a gente usa exemplos para explicar. Aí o que eu vou falar, ó? A superlotação, as condições insalubres, né? Insalubre é que causa problema à saúde, tá? Então, condições insalubres causa problema à saúde, tá? E a falta de políticas eficazes de ressocialização. Então, o que é isso? Superlotação. A gente tem um padrão, deveria ter um padrão de quantidade de pessoas presas, um máximo, né? Mas a gente não tem. Então, as celas são superlotadas. São celas que causam problema de saúde. E não tem política eficaz de ressocialização. Por quê? Porque a lei fala
que a cadeia é para ressocializar, ou seja, para ressocializar, trazer de volta, retomar a socialização, que essas pessoas possam estar convivendo na sociedade. Por que uma pessoa vai presa? Ela vai presa porque o Estado percebe que ela descumpriu aquelas regras de convivência, lembra? E que ela não consegue mais conviver em sociedade, ela não cumpre mais os critérios para viver em sociedade. Então, ela precisa ir ficar dentro de uma cela e ela tem que aprender lá que ela estava errada e que ela tem que retomar a esse convívio de forma diferente. A gente sabe que isso não acontece na maioria das vezes. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó, tá? Isso tudo aqui é o quê? Reflexos da negligência governamental nesse âmbito. A mesma coisa, tá? Aqui, ó, incapacidade e negligência governamental. Sobre essa realidade, torna-se pertinente apontar essa inação, que inação? O Estado não faz nada. Isso tudo aqui está lá naquele modelo, tá? Desampara esse coletivo e contradiz os preceitos constitucionais que estabelecem a igualdade e proteção social. Aí eu botei aqui, ó, se você quisesse usar um outro, ó, humanização do cumprimento de pena e a promoção da reinserção social. Eu repeti, né? Você poderia botar isso aqui também, tá? É específico desse tema, não é genérico, igual está aqui, como está lá no modelo, né? Você pode fazer isso. Assim, aqui é igualzinho, tá? Mesma coisa, aí só está aqui, ó, condições de reinserção na sociedade. Vem sem, lembra que lá no moradia, né? Eu botei que as pessoas não têm condições de moradia, né? Isso aqui está um pouco diferente. Aí eu botei aqui, ó, cada vez mais longe da cidadania. Aí eu adaptei um pouquinho aqui, tá no final. Ok? Então aqui é um outro parágrafo diferente, né? Mas do mesmo argumento, tá? Mesmo argumento. Eu quero que vocês observem, eu olhei as redações, as primeiras, vocês estão esquecendo muito de colocar os conectivos, tá? Isso aqui também é um conectivo, tá? Essa negligência retoma a ideia anterior. Então, é um conectivo isso aqui, tá? Ó, sob essa realidade, tá vendo? Vocês têm que observar isso. Assim, é um conectivo, tá? Então, vocês têm que fazer isso, ó. Sob essa realidade. Ó, a superlotação, tá? Retomando isso aqui, tá? Então, ó, assim, vocês têm que cuidar para vocês não deixar de colocar o conectivo, porque quando você não coloca o conectivo, o texto fica solto, é como se parasse a ideia aqui começasse uma outra ideia, tá? Conectivo ajuda a juntar a coesão, lembra a coesão textual? O conectivo é importantíssimo, tá? Bem, outro aqui, ó, outro modelinho, ó. Ineficiente, também o argumento seria negligência estatal, mas aqui o argumento a gente colocou investimento público, ineficiência no investimento direto, tá? Aí a gente tem aqui, ó, mudamos isso aqui, ó, dentro do sistema carcerário, perpetua um ciclo vicioso de reincidência criminal. Então, isso aqui é específico para esse tema, ok? Então, decore isso aqui, ó. A ineficiência nos investimentos públicos dentro do sistema carcerário perpetua um ciclo vicioso de reincidência criminal. Isso aqui também vale para alguns temas, é só você trocar, né? Dentro da escola, perpetua um ciclo vicioso de reincidência, de reincidência do preconceito, né? Então, você pode alterar aqui, tá? Da violência. Vários temas a gente pode usar com essas palavras, tá? Aí vamos lá, esse fato ocorre por quê? Porque apesar do poder público ter... Aí eu peguei lá a informação lá do custo, né? Ó, apesar do poder público ter um custo mensal de aproximado de R$ 2.000 por preso, vai que lá no tema, no texto que vocês pegarem, tem alguma coisa assim, ó. Esses recursos são insuficientes para oferecer oportunidades de qualificação profissional e educacional eficientes.
destinadas aos detentos. Então, esse tipo de modelo aqui, você tem que pensar sobre como você vai dizer por que esse investimento é ineficiente, né? Aí você usa aqui, ó, conectivo de contrariedade aqui, ó. Apesar disso, acontece diferente, ó. Apesar do poder público ter um custo mensal, quer dizer, o custo é alto. Então, o que acontece? Esses recursos são insuficientes. Eu não botei um conectivo aqui de contradição, porque não precisa, tá? Eu não quis colocar, mas poderia botar. Entretanto, esses recursos são insuficientes para oferecer oportunidade de qualificação profissional e educacional. Então, estou dizendo que investe muita coisa, mas esses investimentos é só para você manter aquele preso lá, né? Não se usa tanto esse recurso para oferecer oportunidade de qualificação profissional e educacional, tá? Para quê? Destinados ao detento após o cumprimento de suas penas, dificultando a reinserção desses indivíduos na sociedade de maneira produtiva, o que contribui para a reincidência de crimes. Então, eu peguei causas e consequências aqui, ó. Apesar do poder público ter um custo mensal, esses recursos são insuficientes para oferecer oportunidade de qualificação e profissional e educacional eficiente. Ou seja, eu estou dizendo que investe, mas o recurso é insuficiente. Tá? E aí? Esses recursos são insuficientes destinados ao detento, tá? Após o cumprimento de pena, ou seja, quando a pessoa sai, e aí? Como é que fica? Ela cumpre a pena lá, mas ela não se qualifica, o Estado não qualifica, não dá uma educação eficiente, né? E aí, quando ele sai, né, ele não consegue ser reinserido na sociedade, ele não consegue um trabalho, ó, de maneira produtiva, tá? Aí, como ele não consegue um trabalho, ele volta para o crime, né? Porque, às vezes, essa pessoa tem família, tem que sustentar e acaba errando novamente, não tem apoio, tá? Aí vocês vão pensar assim, Mara, mas uma parte já lá dentro mesmo já nem sai desse crime. Lá dentro da cadeia está cometendo crime, né? Mas eu não quero que vocês pensem assim. A gente tem que pensar na redação criticando firmemente, né? Lembra que eu falei? Mas a gente tem que ter um olhar, uma perspectiva positiva, tá? Porque senão a gente não consegue escrever uma redação de uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Você tem que criticar, mas, ao mesmo tempo, você tem que dizer que existe a possibilidade daquele problema melhorar. E ele só não melhora porque as ações governamentais são insuficientes. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para todos os temas. Você não pode dizer assim, isso aí não vai melhorar. Não, você tem que ter essa visão e colocar isso na redação. Então, a minha crítica aqui é essa. Eu digo que tem muito dinheiro sendo colocado, né? O recurso existe, mas ele é ineficiente. Ó, ineficiente. Ineficiente significa o quê? Já expliquei, né? Eficiente é você usar os mesmos recursos fazendo mais, né? Ineficiente, você usa o recurso e faz menos. Então, é isso que eu estou falando aqui. Ó. Esses recursos são insuficientes para causar um impacto positivo na vida desses presos, para que eles saiam de lá e consigam um trabalho, consigam ser reinseridos na sociedade. Tá? Bom, dessa forma, os governantes precisam investir adequadamente no sistema prisional para dar a esse grupo uma nova oportunidade de convívio social. Então, aqui também, esse parágrafo aqui é bem específico para esse tema, tá? Você vê que eu mudei bastante coisa. Mas a ideia é igual em ineficiência do investimento público, tá? Outro aqui, ó. Desigualdade socioeconômica. Lembra que eu falei lá para vocês? Tá? Aqui vocês vão olhar, vocês vão ver aqui, ó, que eu não usei repertório sociocultural, tá? Então, eu estou mostrando para vocês que, às vezes, vocês podem não lembrar, tá?
Mas não fiquem desesperados, porque vocês vão usar lá na introdução, tá? Constituição, e depois você, no segundo, você também vai usar. Aqui eu não estou usando também, tá vendo? Não usei. Eu fiz de propósito, tá? Às vezes vocês não... Eu não aqui a gente podia usar a Constituição, tá? Aqui também. Reafirmar a Constituição, só para conseguir escrever, tá? Então, por isso que eu fiz sem repertório, tá? Se essa informação não tiver no texto, vocês lembrarem que é um custo mensal aproximado de 2.000, serve como repertório, tá? Você está informando um dado aqui, tá? E aqui, ó, para melhorar, vocês poderiam colocar conforme, né? Conforme, aí vocês gravem, aí teria que gravar isso aqui, ó. Conforme dados do Senapem, tá? Ou conforme dados do governo federal, tá? Que aí você poderia usar, isso aqui seria um repertório sociocultural. Agora, se tiver lá no texto motivador, vocês não poderiam, tá? Então, aqui, ó, se vocês quisessem melhorar essa informação, vocês poderiam pegar e incluir aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. Ó, conforme dados do... Aí você não lembra, você pode botar Senapem. Ah, Mara, eu não vou lembrar isso aí. Conforme dados do governo federal. Tá? Vocês podem fazer isso. Aí vocês estão usando o quê? Um repertório sociocultural aqui. É só lembrar, 2.000, aproximadamente R$ 2.000. Fiquem com isso na cabeça. Caiu alguma coisa no sistema prisional, vocês vão lembrar disso aqui. Já é um repertório sociocultural, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Aqui eu já trouxe um repertório, por isso que eu estou falando, eu tenho que usar, sou obrigada, não, eu já expliquei isso. Você tem que usar um, mas esse um tem que ser pertinente, produtivo e legítimo, tá? Então, pode ser que vocês se enrolem lá e não consigam fazer isso, por isso que eu falo para usar dois. Mas no desespero lá, não lembrei, não importa, tente usar a Constituição Federal e use só um aqui no outro parágrafo, tá? Aqui eu usei, ó, desigualdade. Lembrei de desigualdade, Ariano Suassuna, né? Então, vamos ver como é que ficaria aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó, é importante destacar a desigualdade socioeconômica como fator preponderante para a seletividade do sistema penal. Então, eu estou dizendo que esse argumento aqui, eu estou dizendo que por que você acha que a desigualdade socioeconômica é ruim? Porque ela é um fator preponderante para quê? Seletividade do sistema penal. O que é seletividade? Ele seleciona, não é todo mundo que vai para o sistema prisional, não é todo mundo que vai do mesmo jeito ou por motivos iguais, tá? Não é bem assim. Será que eu estou dizendo que o dinheiro faz com que a falta do dinheiro, essa desigualdade social e econômica faz com que as pessoas acabem no sistema prisional. Aí por que acontece isso? Ó, esse fato sempre, né? Esse fato decorre em virtude do quê? Desequilíbrio de renda que assola a nação. A mesma coisa lá no modelo. Pois apenas que possuem melhores oportunidades e maior poder aquisitivo conseguem usufruir do contraditório da ampla defesa. Por que eu botei isso? Porque quando você vai se defender, todo mundo tem direito a isso. Está na Constituição que ou no Código Penal, né, também, que todo mundo tem direito ao contraditório, à ampla defesa. Todo mundo tem direito de se defender. Qualquer acusação que faça contra uma pessoa, ela tem o direito de falar, não, isso aqui não é isso, não. Contraditório é você falar, não, você contradiz aquilo que falaram de você. E você se defender de tudo aquilo que falaram. Então, todo mundo tem direito a isso. Decora isso, contraditório e ampla defesa, tá? Aí tá. Mas por que você está falando que porque a pessoa não tem renda, ela não tem
ou não tem oportunidade, ela não consegue fazer isso aqui, né? Eu estou falando disso porque, ó, à vista disso, é pertinente refletir sobre a afirmação, isso aqui eu já falei várias vezes, né? Do Ariano Suassuna, em dizer que uma injustiça secular, que existe, né, uma injustiça secular capaz de dividir o Brasil em dois países, um dos privilegiados e outro dos despossuídos, tá? Eu usei isso aqui. Mas, Mara, por que que tu tá falando isso, né? Todo mundo não tem direito lá a advogado, né? Mesmo que não tenha dinheiro. Aí eu estou botando, assim sendo numa sociedade que busca a fraternidade e a igualdade, é extremamente importante que o direito à justiça, que o direito à justiça seja direito de todos e não somente privilégio de poucos. Aí aqui ficou esquisito, né? Vamos alterar aqui. Que a justiça, tá? Que a justiça seja direito de todos e não somente privilégio de um. Eu estou falando que quando a pessoa não tem recursos, tá? E não tem melhores oportunidades, ela não consegue usufruir disso aqui, ela não consegue se defender. Quando a pessoa tem dinheiro, ela consegue, tá? Ela consegue excelentes advogados, tá? Então, é isso que eu estou querendo falar aqui, tá? Aí, se vocês quisessem melhorar isso aqui, eu fiz aqui para vocês verem, né? Que às vezes a gente começa a ter um pensamento, aí você, mas eu quero melhorar, Mara, que aí você pegou, você falou isso, mas de repente está faltando alguma informação. Aí vocês colocam, possui melhores oportunidades e maior poder, melhores oportunidades e maior poder aquisitivo, conseguem pagar, né? Excelentes advogados conseguem pagar excelentes advogados e, assim, usufruir do contraditório e da ampla defesa, tá? Percebem que às vezes a gente começa a escrever e foge, às vezes a gente tem a ideia, a gente pensa em algo, mas no fundo a gente não coloca no papel. Então eu fiz isso aqui de propósito para vocês verem. Vocês têm que começar a ler e perceber, será que é isso mesmo que eu quis falar? Não está faltando algo? Né? Então aqui, na minha cabeça, isso aqui, né, estava faltando um pouco aqui nesse texto. Né? Então vocês lendo de novo, vocês conseguem rever aquilo, a ideia que vocês tiveram, para saber se está faltando algo, tá? Que vocês podem fazer aqui na hora que vocês estão escrevendo ou naquela revisão da redação, tá bom? Então, qual foi o argumento que eu usei aqui? Desigualdade socioeconômica. Lembra que eu falei? Negligência estatal e desigualdade socioeconômica, vocês podem usar para quase todos os temas. É isso que eu estou mostrando aqui, os modelinhos e os argumentos. Outro argumento que eu falo que vocês podem usar em quase tudo, comportamento da sociedade, tá? Então, aqui, deixa eu botar aqui para vocês terem uma visão melhor desse texto todo, tá? Então, aqui, ó. Outro, qual que eu usei aqui, ó? Preconceito. Eu usei aqui preconceito. Mas podia ser invisibilidade, qualquer questão comportamental, tá? Isso aqui não é para vocês escreverem na redação, que eu boto aqui em parênteses, é que vocês podem optar. Vocês podem trocar, tá? Então, aqui um outro argumento que eu poderia usar é o preconceito. Desculpa. Aí eu venho, mesmo padrão, né? Como fator preponderante para a dificuldade de ressocialização dos presos. Estou dizendo que o preconceito prejudica que essas pessoas retomem para a sociedade o convívio, né? Por quê? Isso acontece porque uma parcela da população não enxerga essa situação como problema social. Mesma coisa, tá? Que eu botei lá. Mas sim provocados pelos próprios indivíduos. Lembra lá
no modelo de pessoas em situação de rua, né? Pois como afirmam de forma preconceituosa, aí eu mudei aqui, ó. Bandido bom é bandido morto, né? Muita gente não fala isso. Então eu trouxe aqui. Se você lembrar, você pode fazer um parágrafo de desenvolvimento assim. Aqui é igual, ó. Eu trouxe aquele repertório sociocultural da Hannah Arendt, né? Sobre a consideração da diversidade como inerente à condição humana, de modo que todos os indivíduos deveriam ser habituados à convivência dos diferentes. Então, a pessoa acha que o preso é diferente. Eu nunca cometeria um crime. Essa pessoa é um marginal. Esse marginal, no caso do preso, é literal, né? Ele está à margem da sociedade. Marginal está à margem da sociedade. Então, é isso que acontece mesmo com pessoas que estão presas, né? Literalmente. Diferente de marginais que estão à margem, porque a sociedade os coloca lá, sem que eles tivessem feito nada, né? As pessoas têm preconceito pela situação da pessoa, mas não por aquilo que elas fizeram. Aqui, no caso, o preso fez, né? Ele está pagando por algo que ele fez. Pelo menos a maioria. Tem muita gente presa sem ter feito nada. Bom, aí dessa forma, agindo de forma contrária ao pensamento de Arendt, uma parte da sociedade ignora seus compatriotas, não oferece ajuda e cada vez mais aumenta o preconceito desse grupo já marginalizado. Isso aqui é igualzinho, tá? Eu só alterei isso. Então, você vê que existem modelos que você consegue, se você lembrar, você consegue reproduzir isso praticamente todo. Um outro aqui que eu trouxe é a falta de empatia, tá, do corpo social. Um outro comportamento, ao invés de preconceito, falta de empatia, com aqueles que estão no sistema carcerário. Aí eu venho aqui igualzinho, tá? O modelo lá que a gente já conversou sobre ele. Uma parcela indiferente, por não consegue se colocar no lugar daqueles que estão passando por esse revés. Nesse contexto, parte da comunidade atua de forma contrária, mesma coisa, tá? Mesma coisa, ó. Dessa forma, nega uma segunda chance. Aí, isso aqui eu mudei, ó. A sociedade nega uma segunda chance aos que erraram. Eu estou afirmando que eu sei que eles erraram, mas a sociedade nega uma segunda chance, tornando-os cada vez mais invisíveis em uma nação que age diferente do esperado por Kant, tá? Uma outra forma que você poderia escrever, aí, ó, dessa forma a sociedade precisa dar uma segunda chance aos que erraram, tornando-os visíveis em uma nação que age conforme o esperado por Kant. Então, olha só. Você tem duas formas de dar um fecho crítico aqui, tá? Você tem uma forma de só criticar, mostrando como a sociedade age. Ó, a sociedade nega uma segunda chance. Então, a sociedade aqui, ela atua de forma a aumentar o problema, né? E aí ela age diferente de Kant, porque Kant diz que as pessoas deveriam agir conforme aquilo que ela gostaria de ver para ela, né, como lei universal. Outra forma que eu acho até melhor é você dizer assim, ó, pô, ela está agindo errado, então, ó, ela precisa dar uma segunda chance, ela precisa mudar o quê? O seu comportamento. Então, você aqui dá um fecho, mas já dando o quê? Antecipando a tua proposta de intervenção, antecipando aquelas ações que você acha que deveria acontecer. Precisa dar uma chance, ó, aqui nega uma segunda chance. Bom, se você nega, o que seria para resolver? Você tem que dar. Aí dá uma segunda chance. Se você torna eles cada vez mais invisíveis, como é que você resolve? Torna visíveis. Torna-os quem? As pessoas que estão presas, né? Uma nação, aqui tá, se ela faz isso, ela age diferente. Se ela faz isso aqui, dá a chance e torna visível, ela age conforme, né? Conforme é igual, né? Diferente é diferente, tá? Ok? Então, tem duas formas de vocês fazerem. Aqui, eu acho bem legal, tá?
Ok? Então, esses são os argumentos que vocês poderiam usar como exemplo aqui, tá? Vocês podem usar outros se vocês conseguirem lá encontrar, resolver isso aí, dar motivos, né? Aqui são as conclusões, tá? Então, aqui, ó, igualzinho tem lá nas outras. Aqui eu mudei o projeto, botei o quê? Segunda chance. Você vê que o nome dos projetos são bem pequenininhos, né? Temas, ó, situação problemática, mesma coisa, tá? Aqui eu botei só o sistema carcerário. Essa ação, palestra, mesma coisa, tá? Finalidade de aumentar a empatia, uma representatividade, mesma coisa, o mesmo modelo. Dessa forma, quem sabe o Brasil se tornar uma ação fraterna, mesma coisa, tá? Isso aqui não muda nada. Esse padrão aqui não muda nada, só isso aqui, ó. Nome do projeto e o sistema carcerário, tá? Outra é em relação àquele Ministério da Justiça, que eu também já trouxe. Então, o que vai acontecer? Uma possível solução para enfrentar isso aqui é que compromete o quê? A dignidade dos detentos, dos presos, né? Demanda de uma atuação integrada de vários setores. Aí lembra lá que eu já tinha usado aqui o Ministério da Justiça, Ministério Público, né? Então eu trouxe o Ministério da Justiça. Em parceria com ONGs não governamentais, direito humano, a mesma coisa, tá? Deve implementar políticas efetivas de humanização do sistema carcerário. Mudei aqui, tá? Vocês estão lembrando aqui, né? A gente, aqui eu botei um detalhamento, né? Deve, ação, deve implementar, é uma ação só, deve implementar políticas, tem como finalidade, né? Como finalidade o quê? A melhoria das condições de detenção, tá? Aí a finalidade aqui, para cada tema, você vai ter que mudar, você vai ter que resolver aquilo que você disse que está com problema. A promoção de programas educacionais e profissionais, lembra que a gente colocou isso lá na introdução? O desenvolvimento, tem que voltar que você tem que resolver aquilo, né? Bem como a criação de estratégias de reinserção social. Tá? Aqui o macete é você botar que a finalidade é resolver o argumento que você usou. Você disse que tinha problema de superlotação, que não tinha promoção de programas educacionais, profissionalizantes, né? Não tinha reinserção. Aí a finalidade é para resolver, tá? É para isso. Dessa forma, o Brasil se torna uma nação igualitária e fraterna, cuja justiça se estende a todos, conforme estabelecido na Constituição Federal. Então, aqui, só tem um erro aqui, vou mudar, Constituição Federal aqui é maiúscula, tá? Eu retomei lá ao que eu estaria falando desde o início, né? Comecei falando de Constituição, termino falando de Constituição, tá? Ou você poderia usar, ó, aqui, só finalizando, ó, o Brasil será capaz de superar os desafios e promover uma real transformação que respeite a dignidade humana e proporcione oportunidades reais de ressocialização para aqueles que cumprem pena. Troquei aqui só no finalzinho, tá? Vocês têm que ver, gente, que vocês têm que procurar fazer redações que vocês consigam replicar isso aí que vocês estão escrevendo em outros temas. Porque não adianta você escrever uma redação boa, que não tenha erro, que não tenha nada, ali você parada, né? Você fazendo na boa, mas você vai conseguir reproduzir isso depois em outro tema? Vocês têm que começar a pensar nisso, tá? Ok? Então, assim, para esse aqui, eu acho que eu trouxe aqui um outro, deixa eu ver aqui, ó. Esses aqui eu trouxe para vocês, que é mais específico para o tema, tá?
Não é uma questão assim de modelo, mas a gente tem algumas informações que de repente vocês podem usar se vocês quiserem decorar isso, tá? Não, foge um pouco lá o modelo, mas tem bastante coisa, ó. Aqui, ó, o sistema carcerário enfrenta grandes desafios, refletindo não apenas a superlotação, mas também a seletividade. Aqui eu trouxe 2 argumentos que fogem daquela questão de negligência estatal, comportamento. Aqui você está falando especificamente de problemas, superlotação e seletividade. Aí lá no desenvolvimento, você teria que trazer, explicar esses argumentos. Por que eu trouxe isso? Porque vocês podem pensar assim, Mara, se eu perceber que tem algum problema específico, eu não posso falar disso? Pode. Mas aí você tem que ver se você vai ter um repertório, se você vai conseguir explicar. Por que o problema reflete a superlotação? Esse sistema carcerário está ruim porque ele tem uma superlotação. Você tem que conseguir explicar isso. Por que ele está ruim? Porque tem seletividade. Até eu expliquei aqui em alguns desenvolvimentos aqui, tá? Aí, ó, diante dessa realidade, urge, né, é urgente uma reflexão sobre as causas profundas que perpetuam esse ciclo de violência e reincidência, demandando uma abordagem abrangente e humanizada. É diferente, né? Bom, outro que eu poderia usar aqui num parágrafo de desenvolvimento, né, sem usar primeiramente, posteriormente, né, começar. Um dos principais problemas, poderia ser meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, né, do sistema carcerário é a superlotação. Então, o meu desenvolvimento, se eu botei, o meu argumento 1 é esse aqui, meu parágrafo de desenvolvimento, né, eu poderia fazer assim, ó, poderia aqui escrever assim, ó, primeiramente, um dos principais problemas do sistema carcerário é a superlotação, que resulta em condições desumanas para os detentos. Eu sempre boto isso aqui, ó, desumana. Vocês têm que colocar isso, desigual, que retira a cidadania, tá? Sempre trazer isso. Tal situação, que situação é essa daqui, é observada em inúmeros documentários ou o filme, aí eu trouxe um filme, ó, o filme Carandiru, de Hector Babenco, bem específico para esse tema, tá? Estou trazendo aqui específico, não genérico, como eu falo para vocês, decorar o genérico e, de repente, lembrar de um específico, tá? Porque quando você traz o específico, você mostra para o corretor que você conhece bem esse tema, tá? Aí você pode usar assim, ó, o filme Carandiru, de Hector Babenco, ou você pode usar o documentário, o nome é Documentário Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela, tá? Um ou outro, ok? Aí, onde o comprometimento da integridade física e da saúde mental afeta grande parte dos presos, tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, que a superlotação, ela causa problemas desumanos, e esse filme, esse documentário mostra isso. Ó. Observa, ele mostrou que isso aqui, que a superlotação provoca, compromete a integridade física e a saúde mental dos presos, tá? Então, é assim que você iria trazer um repertório sociocultural para comprovar que a superlotação é um grave problema no sistema carcerário, tá bom? Outra coisa que a seletividade, tá? É evidente, com grande parte da população carcerária composta por quê? Jovens, pardos e negros, evidenciando a desigualdade social que permeia o país. A ausência de políticas públicas voltadas para a prevenção do crime e a promoção da igualdade de oportunidades contribui para a recidência, transformando as prisões em verdadeiras escolas do crime. Então, uma forma que você tem de
de explicar isso aí, tá? Por que que você acha que quando você... Nem todo mundo está lá, né? A maior parte é jovem, pardos e negros. Aí você viu que eu não coloquei só negro, tá? Você vai colocar aqui o que você viu lá. Você pode trazer lá o que está lá no teu tema. No tema não, eita, o nome fugiu aqui. Um texto motivador, tá? Então aqui você vê que eu não me importo muito nesses detalhes aqui específicos, porque isso aí vai variar muito do tema que eles vão trazer e da informação que vai estar lá no texto, tá? Mara, mas você não falou que não é só negro? Por isso que eu botei aqui, botei outros, tá? Botei jovem, botei pardo. Lá também está branco, você podia botar aqui também. Jovens, branco, pardos e negros, aí você ia ficar muito, né? Aí você tem que botar aqui só uma parte, senão não é seletivo, né? Aqui poderia ser assim, ó, com grande parte da população carcerária composta por jovens e pessoas de baixa renda, tá? Poderia fazer assim, tá? Você não vai botar a raça, porque a gente já viu lá que a raça não é muito... Você tem uma seletividade maior de uma raça, se você quisesse botar aqui, né? Mas aí a gente não sabe o que vai estar no tema e isso vocês não vão lembrar. Então é melhor você botar uma coisa que está lá no tema. Isso aqui talvez esteja, isso aqui é real, tá? Uma parte realmente é jovens e pessoas de baixa renda, ok? Então, assim, então aqui vocês têm vários parágrafos, vários tipos de introdução que vocês poderiam, usando lá aqueles modelos, tá? Só alterando algumas coisas, escrever uma redação sobre o sistema carcerário. Qualquer coisa que caia sobre o sistema carcerário, vocês podem usar aqui, ok? Era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.